Você já viu uma vaca com um mamilo tão inchado e dolorido que ela não deixava nem o bezerro mamar? Aquele sofrimento dela, aquela perda de leite, aquela correria para encontrar alguma pomada no armazém mais próximo. Pois bem, existe uma planta que a maioria das pessoas tem no quintal, jogada num canto qualquer, que resolve esse problema mais rápido do que muita coisa comprada em farmácia. Nesse vídeo você vai aprender exatamente como usar a babosa para tratar o mamilo da vaca, quando aplicar, quanto usar e o que evitar para não piorar a situação. Dá para colocar em prática ainda hoje. E no final tem um detalhe sobre o momento certo da aplicação que faz toda a diferença, e que a maioria dos criadores nunca para pensar. A promessa do título é real. A babosa de quintal, aquela mesma que vive sem cuidado nenhum debaixo do sol, tem uma substância dentro dela que cicatriza e combate bactéria ao mesmo tempo. Isso não é coisa nova. Só que muita gente ainda não sabe usar direito no gado. Esse vídeo é para quem cria vaca de leite, mesmo que seja só uma ou duas para o consumo da família. É para quem mora na roça ou no sítio e nem sempre tem acesso fácil a veterinário ou produto especializado. Não é para quem tem acesso fácil à assistência veterinária e prefere usar só produto industrializado. Não tem problema nenhum nisso, mas para quem precisa de uma saída prática, barata e que funciona, é aqui. E já como primeira dica antes de continuar, nunca aplique nada no mamilo de uma vaca com as mãos sujas. Isso parece óbvio, mas é o erro que mais complica o quadro. A mão suja leva mais bactéria do que tira. O mamilo da vaca é uma parte do corpo muito sensível e muito exposta. Ele fica perto do chão, em contato com o piso do curral, com lama, com fezes, com insetos. Qualquer machucadinho vira porta de entrada para a infecção. E quando o mamilo inflama, a vaca sente dor de verdade. Ela recua na hora da ordenha, chuta, fica agitada. O leite diminui. Em casos piores, o leite até muda de cheiro e de aparência. Quem já passou por isso sabe como é ruim, tanto para o animal quanto para quem depende daquele leite todo dia. Agora, o que tem dentro da babosa que faz ela funcionar tão bem nessa situação? O gel transparente que sai quando você corta a folha tem duas propriedades importantes. A primeira é que ele cria uma espécie de camada promamilora sobre a pele machucada, como se fosse um curativo natural. A segunda é que ele tem ação contra bactérias, o que ajuda a evitar que a ferida piore. Tem um detalhe sobre isso que eu vou explicar mais para frente, porque ele muda a forma como você deve usar o gel dependendo do tipo de machucado. Por enquanto, siga comigo. A babosa que funciona melhor para isso é a folha mais grossa, mais carnuda. Não precisa ser de uma planta grande, mas precisa ser uma folha desenvolvida, não o broto novo do centro da planta. Folha nova tem menos gel e tem mais látex, que é aquele líquido amarelado que sai primeiro quando você corta. Esse látex irrita a pele. Pode piorar o mamilo ao invés de ajudar. Então, a primeira regra prática é essa. Use sempre folha madura, da parte de fora da planta, e descarte o líquido amarelo antes de usar o gel. Para fazer isso certo, corte a folha na base com uma faca limpa. Deixe ela de pé em um copo ou apoiada inclinada por uns 10 minutos. O líquido amarelo escorre sozinho. Depois disso, você lava a folha em água corrente, corta as bordas com espinhos, abre ela no meio no sentido do comprimento e raspa o gel com uma colher. Esse gel é o que você vai usar. Parece trabalhoso escrito assim, mas na prática leva menos de 5 minutos. É mais rápido do que ir até o armazém buscar pomada. Presta atenção nessa parte porque é onde muita gente erra. Antes de aplicar o gel no mamilo, você precisa limpar a região. Use um pano limpo umedecido com água morna. Só água morna. Sem sabão, sem álcool, sem produto nenhum. O sabão resseca a pele e pode deixar resíduo. O álcool irrita e causa ardência, o que agita ainda mais a vaca. Água morna, limpa, sem agredir. Seque bem depois, com outro pano limpo. Mamilo úmido retém bactéria.
Depois que o mamilo estiver limpo e seco, aplique o gel com os dedos, de forma suave, cobrindo toda a área afetada. Não precisa esfregar com força. O gel penetra sozinho. Cubra todos os pontos machucados, as rachaduras, os pontos avermelhados. Se tiver uma ferida aberta maior, aplique uma camada mais generosa em cima dela. O gel vai secar levemente e formar uma película promamilora. Isso ajuda a cicatrização. Existe um ponto nesse processo que quase ninguém considera e que faz diferença real. Vou chegar nele em breve. Antes, preciso falar sobre uma coisa que as pessoas confundem muito. Tem muita gente que acredita que se um pouco de babosa é bom, muito é melhor. Isso é mito. O gel da babosa é eficaz em quantidade moderada. Quando você passa demais, em excesso, ele pode virar um ambiente úmido sobre a pele que favorece o crescimento de fungo. E fungo no mamilo é um problema diferente, mais difícil de tratar. Então, a quantidade certa é aquela que cobre a pele com uma camada fina, não um monte de gel escorregando. Menos é mais nesse caso. Como dizem os mais velhos sobre tempero na comida. Quantidade certa faz o prato, excesso estraga. Agora, sobre a frequência de aplicação. O ideal é fazer 2 vezes por dia no início, uma vez pela manhã, antes da ordenha, e uma vez à tarde ou à noite. E aqui entra algo importante, que muda conforme o estado do mamilo. Se o mamilo estiver apenas com rachadura seca e pele áspera, sem ferida aberta, você pode aplicar direto antes da ordenha. O gel protege e amolece a pele ressecada. Mas se tiver uma ferida aberta com sangue ou pus, não ordene logo depois da aplicação. Espere pelo menos 30 minutos para o gel assentar antes de colocar a mão ou a bombinha no mamilo. Forçar a saída do leite logo depois pode puxar o gel e deixar a ferida exposta de novo. Isso aqui é o que mais derruba o pessoal. Confundir mamilo ressecado com mamilo infectado. São 2 problemas diferentes. O mamilo ressecado racha porque a pele fica sem hidratação, especialmente em período de seca, com poeira e muito sol. A babosa resolve bem esse caso porque hidrata e protege. O mamilo infectado tem inchaço, calor, dor forte e o leite muda. Esse caso mais grave pode precisar de acompanhamento, mas a babosa ainda ajuda como complemento enquanto você busca ajuda. Nunca como substituto de tratamento veterinário quando a infecção é séria. Tem uma história que vale contar aqui. Numa propriedade pequenininha no interior de Minas, uma senhora criava 3 vacas de leite para sustentar a família. Um dia, uma das vacas chegou na ordenha mancando e com o mamilo avermelhado. Ela não tinha pomada em casa, o armazém ficava a mais de 20 quilômetros e o dinheiro era curto. A sogra dela, uma mulher de mais de 80 anos que tinha passado a vida toda na roça, foi até o quintal, cortou 2 folhas de babosa, fez o gel do jeito que sabia e pediu que a neta aplicasse com cuidado. Em 3 dias, a vaca já estava melhor. Não foi milagre. Foi conhecimento de quintal que funcionou porque foi aplicado do jeito certo. Esse tipo de saber é o que não pode se perder. Voltando ao que importa. Existe um detalhe sobre o momento da ordenha que eu mencionei lá no começo, e que ainda não expliquei. Aqui está. O melhor momento para aplicar o gel não é logo depois da ordenha, como muita gente faz por comodidade. O melhor momento é um pouco antes de começar a ordenha, com antecedência de uns 15 a 20 minutos. Por quê? Porque nesse tempo, o gel já amolece a pele, já começa a agir, e a ordenha em si vai ajudar a estimular a circulação no mamilo, o que potencializa o efeito cicatrizante. É como molhar a terra antes de plantar. A semente entra melhor, pega mais fácil. Agora, o que fazer quando o mamilo está muito sensível e a vaca não deixa nem encostar? Esse é o momento em que muita gente desiste e deixa o animal sofrendo por mais tempo. Mas tem uma forma de contornar isso. Você começa a aplicação pela parte menos dolorida. Toca devagar, com a mão aberta, sem apertar. Vai ganhando a confiança do animal aos poucos. Vaca sente quando você está nervoso ou com pressa. Se você chega agitado, ela agita junto.
Respira fundo, movimenta devagar, fala com ela. Parece bobagem, mas quem lida com gado sabe que faz diferença. Se você só guardar uma coisa desse vídeo, guarda isso. A babosa funciona mesmo, mas ela não faz milagre se você não mantiver o curral limpo. O mamilo continua se machucando se o chão onde a vaca deita estiver cheio de pedra, de barro seco e duro, de espinhos, de lama grossa. O tratamento resolve o problema agora, mas se o ambiente continuar agressivo, o problema volta. Então, junto com o uso da babosa, olha para o curral. Cama de palha macia, cama de capim seco, piso sem irregularidade, isso protege o mamilo de forma contínua. Tem uma questão que as pessoas se perguntam muito. Dá para guardar o gel da babosa para usar depois? Dá sim, mas tem uma forma certa de fazer isso. O gel puro, sem nada adicionado, dura no máximo 2 dias na geladeira, em pote limpo e tampado. Depois disso, ele começa a fermentar e perde as propriedades. Não tem cheiro forte quando está bom. Quando começa a fermentar, o cheiro muda. Se cheirou diferente, descarte e faça gel novo. Na dúvida, faça na hora. Folha de babosa não falta em quintal de roça. Outra coisa que vale saber: a babosa ajuda no mamilo da vaca, mas ela também tem uso no ordenhador. Quem ordena todo dia, às vezes 2 vezes por dia, acaba com as mãos ressecadas, rachadas, doloridas. Aplicar o gel da babosa nas próprias mãos depois da ordenha hidrata a pele e protege as rachaduras. É um uso simples que muita gente nem lembra. Estudos feitos com o gel da babosa mostram que ele tem substâncias que ajudam no processo de cicatrização da pele e que reduzem a proliferação de certos tipos de bactérias comuns em feridas superficiais. Não é resultado isolado. É observação que se repete em diferentes contextos e que tem base. O que os estudos também mostram é que o efeito é mais forte quando a pele está limpa antes da aplicação, o que confirma o que já foi dito aqui. Limpeza primeiro, depois o gel. A ordem importa. Na prática, o que se observa no campo é que feridas rasas no mamilo, rachaduras, pele seca e irritada respondem bem ao tratamento com babosa em 3 a 5 dias. Feridas mais profundas ou com sinal de infecção podem levar mais tempo, e nesses casos, o gel ajuda, mas não é suficiente sozinho. Um ponto que nunca deve ser ignorado: se o mamilo estiver com um nódulo duro por baixo da pele, com saída de leite com grumo ou com sangue, com febre no animal, ou se a vaca parar de comer, essas são situações que precisam de atenção veterinária. A babosa pode ser usada junto, mas não no lugar do tratamento adequado. Existe um erro perigoso que acontece quando o criador vê uma melhora superficial no mamilo e acha que o problema foi resolvido. Por fora melhora antes de por dentro. Continue o tratamento completo mesmo quando a aparência já parece boa. Tem uma confusão comum que vale esclarecer. Muita gente usa a babosa misturada com mel, achando que potencializa o efeito. O mel tem propriedades cicatrizantes, isso é real. Mas no mamilo da vaca, o mel atrai inseto. E inseto no mamilo é problema. Então, para esse uso específico, babosa pura é melhor. Deixa o mel para outros usos na cozinha ou para feridas em humanos em ambientes fechados. Para resumir o que foi dito de forma prática, colha folha madura, escorra o látex amarelo, lave, raspe o gel, limpe o mamilo com água morna e pano limpo, seque bem, aplique o gel com suavidade em camada fina, espere 15 a 20 minutos antes da ordenha, repita 2 vezes ao dia, mantenha o curral limpo e seco e observe o animal com atenção nos dias seguintes. Agora chegou a parte que eu quero que fique no coração de quem está assistindo. Cuidar de uma vaca do jeito certo não é coisa pequena. Para muitas famílias no interior, aquela vaca é o leite do café da manhã, é o queijo que vai para a feira, é a renda do fim de semana. Quando ela adoece, a família sente. Quando ela está bem, a família está bem. Existe um orgulho muito bonito em saber cuidar dos seus animais com o que tem disponível, com o que a terra oferece, com o que o quintal guarda. Isso não é falta de recurso. É sabedoria. É conhecimento que passou de mão em mão por gerações.
Seu avô provavelmente sabia de coisas sobre terra, bicho e planta que nunca foram escritas em livro nenhum. E havia uma razão para isso. O que funcionava, ficava. O que não funcionava, caía no esquecimento. A babosa ficou. Ficou porque funciona. Ficou porque é fácil de encontrar, fácil de usar e porque respeita o animal. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo que vai usar na sua criação, então ele cumpriu o propósito. Aqui no canal tem mais conteúdo assim, sobre vida na roça, cuidado com os animais, plantas que curam, economia no sítio, coisas práticas do dia a dia do interior. Se você ainda não se inscreveu, vale fazer isso. Não para acumular inscrição, mas porque o conteúdo que a gente traz aqui é pensado para quem vive esse jeito de vida e quer viver melhor com o que tem. Cuida bem dos seus bichos, cuida bem da sua terra e cuida bem de você também.